Olá, pessoal. A nossa aula de língua portuguesa, nós teremos leitura e exploração do texto. O conteúdo da nossa aula está no livro Conexão e Uso, sexto ano. A gente também vai fazer a análise linguística desse conteúdo. Então, livro Conexão e Uso, páginas 93 a 98. Novamente, leitura e exploração do texto. O autor é Mia Couto, tá? Como é conhecido o escritor Antônio Emílio Leite Couto, nasceu em Moçambique, país em que mora até hoje. É autor de contos, romances e poemas. Seu livro mais conhecido é Terra Sonâmbula, considerado um dos melhores livros africanos do século XX. O nosso texto é O Beijo da Palavrinha. Vamos para a leitura. Beijo da Palavrinha, segunda edição, Mia Couto. Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e a sua família eram pobres, viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim nem foz. Poeirinha só ganhara um irmão, o Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo, cabeça sempre no ar. As ideias lhe voavam como balões em final de festa. Na miséria em que viviam, nada destoava. Até a Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que de castelos. Às vezes, sonhava que ela se convertia em rio e seguia com um passo lento, como a princesa de um distante livro, arrastando um manto feito de remoinhos, remendos e retalhos. Mais depressa ela saía do sonho, pois seus pés descalços escaldavam na areia quente e o rio secava, engolido pelo chão. Um certo dia chegou à aldeia o tio litorâneo, que achou grave que os seus familiares nunca tivessem conhecido os azuis do mar, que a ele o mar lhe havia aberto a porta para o infinito. Podia continuar pobre, mas havia do outro lado do horizonte uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo faltava essa luz que nasce não do sol, mas das águas profundas. A fome, a solidão, a palermice do Zeca, tudo isso o tio atribuía a uma única carência, a falta de maresia. Há coisas que se podem fazer pela metade, mas enfrentar o mar pede a nossa alma toda inteira. Era o que dizia Jaime. Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar. Certa vez a menina adoeceu gravemente. Num instante ela ficou vizinha da morte. O tio não teve dúvida. Teriam que a levar à costa para que se curasse, disse ele, para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia e onda e descobrisse outras praias dentro dela. Mas o mar, por assim tão de verdade? Vocês não entendem? Respondeu ele. Não há tempo a perder. Metam a menina no barco e a corrente a leva em salvadora viagem. Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível. Todos se aproximavam da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mãe pegou nas mãos da menina e entoou as velhas melodias de embalar. Em vão. A menina apenas ganhava palidez e o seu respirar era de um fatigado passarinho. Já se preparavam as finais despedidas quando o irmão Zé Casonzo trouxe um papel e uma caneta. Vou lhe mostrar o mar, maninha. Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano, que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar uns peixes e o sol em cima, como vela em bolo de aniversário. Mas não, Zonzo apenas rabiscou com letra gorda a palavra mar.
Apenas isso, a palavra inteira e por extenso. O menino ficou olhando para a folha, parecendo que não entendia o que ele mesmo escrevera. Antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, a irmã murmurou um débil suspiro. Não vale a pena, Mano Zonzo. Eu já não distingo letra e a luz ficou cansada, tão cansada que já não se consegue levantar. Não importa, Poeirinha. Eu lhe conduzo o dedo por cima do meu. Os pais chamaram o moço à razão. Ele disse que poupasse a irmã daquela tontice, que a deixasse apenas respirar. Mas Zeca Zonzo fingiu não escutar. Ele tomou na sua mão os dedos magritos de Maria Poeirinha e os guiou por cima dos traços que desenhara. Vês esta letra, Poeirinha? Estou tocando sombras, só. Zeca Zonzo levantou os dedos da irmã e soprou neles como se corrigisse algum defeito e os ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel. Experimente outra vez, mana, com toda a atenção. Agora, já está sentindo? Sim, o meu dedo está a espreitar. E que letra é? É um M. E sorriram os dois, perante o espanto dos presentes, como se descobrissem algo que ninguém mais sabia. E não havia motivo para tanto espanto, pois a letra M é feita de quê? É feita de vagas, líquidas linhas que sobem e descem. E Poeirinha passou o dedo a contornar as concavidades da letrinha. É isso, manito. Essa letra é feita por ondas. Eu já as vi no rio. E essa outra letrinha, essa que vem a seguir, essa a seguir é um A. É uma ave, uma gaivota pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria. Em volta todos se haviam calado. Os dois, em coro, decidiram não tocar mais na letra para não espantar o pássaro que havia nela. E a seguinte letrinha é a letra tirada da pedra, é o R da rocha. E os dedos da menina magoaram-se no R duro, rugoso, com suas ásperas arestas. O tio Jaime litorâneo, lágrima espreitando nos olhos, disse: calem-se todos, já se escuta o marulhar. Então, do leito de Maria Poeirinha se ergueu uma gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento. Era Maria Poeirinha que se erguia? Era um simples remoinho de areia branca? Ou era ela seguindo no rio, debaixo do manto feito de remoinhos, remendos e retalhos? Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto da sua irmãzinha na fotografia, clama e reclama: eis minha mana Poeirinha, que foi beijada pelo mar e se afogou numa palavrinha. E o que vocês acharam do conto O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto? Eu gostei bastante. E acho que vocês deveriam pesquisar mais sobre o autor, ler alguns de seus contos, algumas de suas obras. Bem interessante. Vamos explorar o texto. Aqui são questões objetivas que vocês vão ler e vão responder dentro daquilo que vocês julgam correto. Tá? A primeira questão, só vou dar como exemplo, né? No conto lido há uma sequência de fatos que envolve alguns personagens. O conto narra a história de dois irmãos que... Quer dizer, aqui está pedindo para você contar o quê? O enredo da história. Qual é o enredo? Né? Então, você vai ler as alternativas propostas, mas somente uma é correta. Bom, muito cuidado. A segunda questão é bem interessante. Você vai relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Na verdade, é da direita com a da esquerda. Na esquerda, nós temos lá situação inicial, apresentação dos personagens, complicação, fato inicial, é o fato que muda a situação inicial. A letra C, ações dos personagens e suas consequências. E a letra D, o desfecho. A própria sequência, né, estrutura do texto narrativo, do conto. E aí você vai pegar, por exemplo, a letra A. O que corresponde à letra A
aqui no, de 1, 2, 3 ou 4. A menina adoece gravemente, a menina compreende o sentido da palavra mar. Maria Poeirinha vive com sua família em uma aldeia. Ou a 4 aqui, o irmão de Poeirinha mostra à irmã como é o mar. Então você vai escolher qual dessas atribui o A, por exemplo, e ao número tal. Aí você vai para B. E aí você vai dizer qual que é, assim por diante, até o desfecho. Tá? A terceira, o personagem principal do conto é bem simples, né? Você vai dizer qual é a personagem principal. O nome Poeirinha dado à menina indica que você vai fazer a sua análise, né, depois da leitura e identificar. Procure fazer isso com atenção, gente. Tá bom? A quinta, o conflito do conto beijo da palavrinha é o conflito. Lembra aquela estrutura de conto, né? Do texto narrativo, situação inicial, conflito. No conflito você vai evoluir até chegar ao clímax e depois o desfecho. 6, o trecho do conto que dá início ao conflito. Então, você vai ler o texto, reler, e vai identificar qual é o trecho que dá início ao conflito, que apresenta lá o início do conflito. A sexta, o conto é narrado bem simples, né? Vimos aqui, narrador, personagem principal. Quando a personagem principal está contando a história da qual ela é a personagem, obviamente, principal, né? O que é isso, gente? Né? Personagem principal, contando sua própria história ali. Há uma relação bem intimista ali na narração. A primeira pessoa, narrador, personagem coadjuvante. Um pouquinho mais difícil de acontecer, mas é uma personagem que estava lá próxima ao personagem principal e conta a história também como personagem, mas não mais. As ações não estão centradas nele, né? No narrador. Terceira pessoa, narrador observador, aquele que observa os fatos à distância, e o narrador onisciente, terceira pessoa, aquele que sabe tudo, inclusive o pensamento das personagens. E o onisciente, aquele que sabe de tudo. A sétima questão, nós vamos falar sobre sentido próprio, denotativo, sentido comum da palavra, sentido figurado, conotativo. É um novo sentido que as palavras ou expressões adquirem em determinadas situações de uso. Okay? Vou dar um exemplo aqui. Se eu dissesse, totalmente fora do contexto do nosso texto, né? Nós estamos vendo aqui. Mas se eu dissesse assim, ó, fulano é um gênio, ou é um crânio, no passado falava isso, né? É um crânio, quer dizer, o cara tem uma cabeça, ele é um crânio, né? É um cérebro, né? Então ali eu tenho uma linguagem figurada, ok? Porque a palavra crânio não está significando um crânio de uma pessoa, né? Você é um gênio, né? Se você pode dizer que uma pessoa é uma máquina para trabalhar, quer dizer, uma máquina, a pessoa não virou uma máquina, mas você usa uma figura de linguagem, a palavra máquina está sendo empregada em sentido figurado. Aí você vai ver qual que é as palavras destacadas, azuis do mar, folha, dedo e palavra inteira, qual que está sendo empregado em sentido figurado. Bem simples, né, gente? Envie suas respostas e vamos ao trabalho.